Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar o TV Verdade, aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. Uma boa semana para todos vocês. Cidadão Éder, bom dia, boa semana para você, garoto. Ótimo dia para você, Carline, ótimo dia para as amadas telespectadoras, para os queridos telespectadores, para os colegas dessa bancada, dessa emissora, mas principalmente para você, que acordou mais cedo nessa segunda-feira maravilhosa para assistir o TV Verdade. Bom dia, doutor Ricardo Tavares. Bom dia, Carline. Bom dia aos ilustres integrantes dessa mesa, aos telespectadores. Estamos iniciando aí mais uma semana, que ela seja repleta de bênçãos. Beleza máxima na abertura da semana. Carol Laganda, bom dia. Bom dia, Carline. Bom dia, meus colegas de bancada. Bom dia a você que nos assiste no YouTube. Bom dia, Minas Gerais, né? Bom dia, homem de Deus, pastor Fábio Ferraz, o pastor que sabe o que faz. Bom dia a todos vocês da bancada, a todos vocês telespectadores, uma segunda-feira abençoada. E agradecer você, Carline, que eu estava ligado no programa de sexta-feira, você citou meu nome, muito obrigado pelo carinho de sempre. Ô pastor, tira essa música. Tira. Por que o senhor estava ligado no programa de sexta-feira? O programa estava muito bonito, né, Carline? Realmente estava assim, falando de futebol, né? Falando de futebol, pastor? Tava duas personalidades que eu gosto, admiro. Pastor, programa de sexta-feira nós tínhamos... Por favor, pode retirar essa música. O programa de sexta-feira nós tínhamos aqui duas mulheres maravilhosas, as lobas. Lindas, eu da assisti. bola. Se tiver até fotos dela, pode mostrar. A Nádia França e a Mônica Santoro. E o senhor, um pastor evangélico, vem me dizer que estava babando no programa das gatas, pastor? O programa foi muito bom, falou sobre futebol, né? São duas personalidades que eu admiro bastante, que é bem conhecedora do assunto, O senhor né? admira o futebol ou as moças, pastor? Também admiro as moças também, são lindas, Mas inteligentes. o senhor não é pastor, pastor? Desde quando pastor não pode admirar o que é bonito, o que é lindo. O senhor estava cantando as mulheres, pastor? De forma alguma. Não, o senhor está falando de um jeito. A Nádia já é conhecida já, a gente se encontra quase toda semana O senhor se no culto, encontra né? com a Nádia, pastor? Tem um culto que a gente frequenta junto, né? O senhor vai à igreja com a Nádia? E a gente se encontra no culto lá, na mesma E? oração. Conversamos, O falamos senhor sobre... está namorando a Nádia França? Claro que não, é. Pai, quem sabe eu tenho essa sorte aí, ué. O senhor está querendo namorar a Nádia Tô França? pedindo a Nádia de namoro. O senhor quer namorar a Nádia França? Quero. O senhor não tem vergonha, pastor? Tem que ir na pilha do Carlinhos, senão ele vai... Tem gente presa nas perguntas, é difícil. Não entendi. A gente fica sem saber o que responder perto do Carlinhos. Responda a verdade, pastor. Então, a Nádia é uma pessoa O maravilhosa, senhor uma está amiga. com pensamentos pecaminosos. Não, você que tem também esses O pensamentos. senhor em mim. está em pecado, pastor. O senhor que é um homem de Deus, que vive na Bíblia, o senhor está em pecado. Não, a Nádia é uma pessoa maravilhosa, a Mônica também. São pessoas, assim, sensacionais. A Nádia é uma pessoa... O muito cidadão, ele está manifestando ali desejo. Mas é justificável o desejo. Mas ele é um homem que prega o contrário, né? É, com prega ou não, né? Ele não, tem... se ele prega ou não, Mas o pastor é um homem, né? Então tem bom gosto. meu Deus do céu. Eu sigo o pastor, está abençoado. viu, pastor? Imagens urgentes de Betim, por favor. Imagens urgentes de Betim. Minha querida cidade de Betim. Minha querida cidade de Betim. Um abraço para Betim, mas a notícia que eu tenho hoje é muito triste. Eu tenho uma notícia sobre Betim extremamente triste. Uma notícia que jamais eu imaginei dar sobre a cidade de Betim. E vou falar depois do intervalo. Até já. TV Verdade no ar para toda Minas Gerais. Imagens de Chico Xavier. Imagens históricas, registros históricos de Chico Xavier. Lembrando que semana passada mostramos aqui a semana toda que documentos históricos raros foram descobertos, 700 cartas, mensagens para mães com relatos de saudade, relatos de fé, agradecimentos, sonhos, psicografados por Chico Xavier, foram encontrados lá na casa que ele morava, hoje a Casa de Memórias e Lembranças de Chico Xavier, e que serão colocados à exposição
nesse local que hoje é um museu de lembranças, né? Essa casa onde ele viveu. E essa descoberta incrível, feita quase 16 anos depois da sua morte. Falamos sobre isso aqui e Minas parou para assistir o TV Verdade. Muito obrigado pela audiência de todos vocês, porque esse é um programa que trata de todas as fés, de todas as crenças. Todas as fés é fogo, né? De todas as crenças, né? Da fé das pessoas, do respeito um pelo outro, mas também os espíritas foram atacados aqui a semana passada no programa e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, que tem muita gente querendo ainda falar sobre isso, participar, e a hora que viram que o doutor Ricardo Tavares estava aqui, e a hora que viram que a Carol Lagamba está aqui de novo, já começaram a chegar mensagens falando, esse povo da macumba está aí de novo, e papapá, e viram que o pastor Fábio Ferraz está aqui, e o pastor Fábio é um pastor evangélico que acredita no espiritismo e que acredita que os espíritos descem e que as pessoas recebem os espíritos de pessoas mortas, né, pastor? Não, eu não acredito, não, mas tem um Não, respeito... o senhor não falou que acredita? Eu não falei isso, não. Não falou? Ah, não, que o espírito desce, realmente desce, espírito. Ah, então o senhor é um pastor evangélico que acredita que os espíritos descem. Não, os espíritos descem nas pessoas, para mim, muitas vezes espíritos malignos, né? Agora... Maligno? O Mas espírito do espiritismo é maligno? não estou falando isso. Não, Alguns o que o senhor espíritos falou, não então? são espíritos bons. Eu quero dizer o seguinte, que eu tenho o maior respeito por todas as religiões, né? Muita amizade nesse meio, até pessoas, parte da minha família, mas eu não creio nessa linha, eu não acredito. Mas eu respeito quem acredita. Eu não tenho nada assim para falar, denigrir, nem falar mal. Não, mas o senhor falou que espírito maligno? Isso não é denegrir? Não, aquele tal de caveira é maligno demais. Que caveira? Aquele que teve aqui no programa passado aí, no Tranca-ruas. Tranca-rua, aquilo ali. Não, aí o senhor está falando é de Umbanda e Candomblé, eu estou falando de espiritismo. Não, tem o maior Chico respeito. Xavier é do espiritismo. Não, maior respeito. Pelo Chico Xavier, então, nem se fale. Pessoas que... A história dele é uma história muito bonita, né? Um homem super respeitado. Então o senhor acredita... Não é que eu acredito, eu tenho um respeito muito grande. Não, sim. Pelo que então, ele fez, não, pelas não. pessoas. Então o senhor não acredita que os espíritas recebem mensagens de pessoas que morreram? O senhor não acredita? Rapaz, uma vez eu tava Acredita ou não acredita? Deixa eu explicar. Se você deixar eu explicar, Eu vou perguntei se falar. acredita ou não. Deixa eu primeiro explicar o que aconteceu. Eu tava vendo uns vídeos desse senhor, eu confesso a vocês que eu fiquei assim um pouco impressionado. E até lutando pra... Realmente, é assim de... Tu tem que respeitar uma pessoa dessa aí. Então o senhor não acredita? Não acredito, mas eu respeito muito. Eu não consigo acreditar. Mas faz a gente parar e pensar assim. Está muito confuso. Tá mesmo? Acredita Você ou tá não acredita? muito... Tá em cima eu do acho, muro, Carol. eu acho que ele acredita, só que não pode dar o braço a torcer para o pessoal da religião dele. Eu te Pastor tá em entendo. cima do Eu muro. te entendo, pastor, eu te entendo. Mas aqui do nosso mas ele é ladinho, se a gente pode conversar, você pode falar que acredita pra gente, tá bom? Foi fenomenal porque eu ouvi um relato de um repórter que contou muito isso na televisão e contou pessoalmente, tudo encontrei com ele em Brasília, no evento que eu fui. Ele falou que foi fazer uma matéria com o Chico Xavier e isso me deixou tocado mesmo. Foi fazer uma matéria com o Chico Xavier para falar que ele era charlatão, que ele estava roubando, que ele estava enganando. Aí aquele repórter teve uns 2 minutos de prosa com o Chico Xavier e saiu chorando dali. Porque o Chico Xavier falou tudo que a mãe dele e o pai dele estavam sentindo, relatou a vida dele toda. E aquele repórter falou assim, não tem como fazer essa matéria. Aquele repórter não aguentou fazer a matéria aos plantos. Então isso me deixou um pouco tocado pela história que eu ouvi pessoalmente, sabe? Vai ver que tem muita gente que pensa que é mágica, E aí, Carol. cidadão? Mágica. Tem gente pensando Tem na coisa Mas muito respeitar mais... já é Claro. tem coisa muito mais arrepiante que Eu isso. não posso... Eu lembro muito bem de um caso Bater em na que história, né? Chico Xavier fez uma psicografia Espetacular. e nessa psicografia um filho falava para a mãe sobre o acidente que teria sofrido, um acidente de carro, estaria inocentando o motorista do outro veículo e assinou tal documento. Esse documento foi juntado a um processo judicial e foi submetido a uma perícia grafotécnica. Perícia grafotécnica é para testar a origem, quem foi que assinou um documento. E qual foi a minha surpresa? Que o perito grafotécnico atestou que teria sido o falecido Que assinou tal documento. Isso E me foi o chamou. Chico Xavier que E assinou. foi Chico Xavier que Pelo se- falecido. Exatamente. Que loucura. Agora, a partir de um momento que um perito judicial, né, atesta, o perito judicial declara, o perito judicial afirma, Como? um expert no assunto, diz que a assinatura
é do falecido, aí existe uma coisa que eu não sei explicar. Está aprovado, Olha, né, pastor? deixa eu só esclarecer um pouquinho mais para que o pastor manifeste aí a opinião dele. As pessoas que vão, que iam nos nossos encontros, ou que vão nos encontros de hoje, que recebem uma psicografia, que podem receber, a primeira coisa que eles fazem é conferir a assinatura. E ficam estarrecidos quando vêm. Você sabe uma coisa que me perguntaram muito Estarrecidos. semana passada, doutor Ricardo Sim. e Carol, vocês vão me responder. Ô, Carlinhos, você tem que fazer uma pergunta lá no programa, que você não perguntou. Eu falei, qual? Muita gente perguntou a mesma coisa. Se o Chico Xavier desce para alguém. Ele já, sim, se manifestou. Porque ele recebia outras pessoas, né? Sim. Aí então, me perguntaram se ele volta para alguém. Sim, ele já vi vários vídeos de médiuns que recebem realmente o Chico Xavier para passar uma mensagem. E existem vários médiuns, tipo assim, não existe só o que escreve, né, igual era o Chico Xavier. Tem uns pela voz também. Então eu vi uma vez uma senhora que estava realmente tipo, palestrando, o Chico Xavier baixou e ela começa a mudar, e ela começa o mesmo tom de voz, o jeito de falar de Chico Xavier. É de tocar o coração, você fica trêmula, é assim, maravilhoso. Tive alguns contatos com pessoas que, no local onde estavam, nos nossos encontros, que o Chico tinha tido a permissão para poder descer. Eu, particularmente, nos encontros que eu fui, que eu estive, eu nunca vi Chico ter autorização para descer nesses nossos encontros. Mas, aí, como a Carol disse, em alguns ele já apareceu. Esse negócio da voz também pode ser que ela tá imitando também, né? A pessoa imita? Pode ser que imita a voz do Chico Xavier. Nossa, inclusive a mulher estava Fábio, cantando um deixa eu te dar louvor, um praticamente testemunho, vou uma usar o seu ópera. tempo. Eu vou te dar um testemunho meu. Nós fazíamos muitas cirurgias e quem era o mestre era um senhor de cor negra, forte. E quando descia nele uma médica, a voz dele afinava. Você me contou isso uma vez. Pois já. é, a voz dele. Então, não existe esse negócio de imitar, não. É porque a pessoa incorpora, ela recebe, ela tem o dom de receber aquele espírito. Inclusive, desce também alguns espíritos de outros países, onde a pessoa E fala a língua língua estrangeira? fluentemente. Quando desce um estrangeiro, a pessoa fala inglês, fala outra Fluentemente. língua? Acontece, Fluentemente. Mesmo não Fluentemente. sabendo falar? Mesmo não sabendo falar. Só para vocês terem uma ideia, Impressionante. este aparelho que eu trabalhava com ele era um singelo motorista de táxi. E quando ele incorporava, tinha um espírito, um médico, que era, se não me falha a memória, era um argentino. Ele falava um espanhol natural, sem nenhum defeito. Como também tem aqueles que quando, tipo assim, a gente fala, eles assustam. Mas que idioma é esse que vocês estão falando? Da língua embolada. Eles, inclusive, falam isso, já falaram Imagens comigo. do Chico Xavier estão na tela. A Alexandra Belisário diz, doutor Ricardo, não liga para essas pessoas bocudas, não, que elas não sabem nem o que estão falando aí. O senhor é do bem e é de muita luz. Muito obrigado. Jorge C. Muito Gosta, obrigado. eu cheguei aí num lugar maravilhoso e chequei até a ver a escada da vida e voltei após a cirurgia espiritual. Lena Vieira, que café da manhã com uma lição dessa, meu Deus, abençoe essa menina, muitas palmas. Sobre o caso da Érica Vaz, semana passada. Espetacular, isso mesmo. Espetacular. Espetacular. Francisco Araújo, só existe a vida eterna. Isso é de você aceitar a Jesus como Salvador da sua vida. Senão, você não pensa que vai viver após a morte. Sim, é o inferno aguardando. Maria Helena Nonato. Bom dia, Carline. Bom dia, Maria Helena. Todos da bancada, bom dia. Meu nome é Bom Lucas. dia. Bom dia. Lucas, moro em Governador Valadares. Gosto muito do programa e acho que antes de julgar uma religião, devemos conhecê-la melhor antes de fazer Com isso. certeza. É o que a gente sempre fala aqui, né, Carlinhos? Que às vezes as pessoas, principalmente nas religiões afrodescendentes, as pessoas não conhecem e é mais fácil atirar pedras, E né? também não se trata de julgar, que aqui não é um tribunal, ninguém está julgando. Simplesmente emite-se uma opinião. Agora, emitir opinião não quer é dizer julgar, julgar, não tem justo, nada a ver. É o corretíssimo, sagrado direito constitucional da livre expressão. Agora, se não só colocar dedo toda hora, assim, esse cara tá falando, esse cara tá injuriando, esse cara tá isso, tem que parar
O Carlos Você não tá nem Melgaço, tendo opinião mais? olha, ninguém deve colocar palavras na boca. Cristo, a Bíblia ensina que uma pessoa santa é uma pessoa que obedece à palavra de Deus. E o Espiritismo é antibíblico. Meu É abominação a Deus. E- Vamos estudar mais a Bíblia. Me desculpa, se é TV verdade, eu preciso dizer a verdade. E se quiserem, provo na Bíblia. Essa é a verdade dele, né? Vai discutir pra quê? Por mais que eu não concorde. Os espíritas também estudam a Bíblia, querido. Nós É. temos, para você poder entender, um espiritismo que chama espiritismo de mesa, né? Que eles falam espiritismo branco, que são filiados a Allan Kardec, é onde se estuda a Bíblia. A Normalmente. Alexandra volta aqui e diz: bom dia, Chico Xavier soube pregar o verdadeiro amor e a verdadeira caridade e poderia ter ficado rico se quisesse, mas viveu na humildade, ajudando o próximo sem cobrar nada. Ainda do ano Parabéns, que tinha. Ainda do João ano de que Maria, tinha. sou católico Novo que apostólico tinha. romano, não creio no espiritismo, mas aceito e amo os que creem. Achei a atitude do obrigado. pastor naquele último programa muito feia. Crer, ele não é obrigado, mas respeitar, ele é. Eu sou católico, mas respeito qualquer denominação de fé. Paz e bem a todos. Daniel Romão, não se preocupe, doutor Ricardo, essas pessoas não sabem o que dizem. Obrigado. Imagens de Betim. Que loucura. Betim é a cidade onde mais se mata adolescentes em Minas Gerais. Que notícia horrorosa. A gente estava falando de amor e agora dou essa notícia horrorosa para vocês. Betim é a cidade onde se mata mais adolescentes em Minas Gerais. Tem até cenas de locais de crimes aí lá em Betim, que vocês podem até colocar. Esse estudo foi feito pela Unicef, né? Que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. E ele pegou mortes, Éder, de jovens de 12 a 18 para 19 anos, tá? De 2014 para cá. Nesse estudo todo, em Minas Gerais, Betim lidera com quase 8 mortes por mil. Quase 8 mortes por mil. É o dobro da taxa de mortes de adolescentes de Belo Horizonte. Meu Deus. O que é um verdadeiro absurdo. É um verdadeiro absurdo. E ninguém fala absolutamente nada. Fica o dito pelo não dito e os meninos continuam aí entrando no mundo do crime, achando que vão ficar milionários, achando que vão ser poderosos, que vão ter cordão de ouro, moto nova e etc. Mulher bonita e aí vai. Eu tenho uma grande preocupação porque esse tipo de problema que nós estamos vivendo, a morte, a carnificina, o extermínio de jovens, isto está influenciando diretamente, inclusive, na dita longevidade das pessoas. Não é que as pessoas estão vivendo mais, é que a base de cálculo, que são os mais jovens, estão desaparecendo. Que loucura. Então, o que acontece é que as pessoas com mais idade é que estão servindo de referencial para isso aí. Aí vem o pessoal falando, não, tem que fazer uma reforma da Previdência por causa disso. Não, os jovens estão morrendo, o país não está envelhecendo, está faltando jovens que estão morrendo na mão do crime. Esse é o grande problema e qualquer demógrafo sabe disso. O pessoal que estuda a demografia, a quantidade de pessoas por cidade, a quantidade de migração de pessoas, sabe muito bem disso, só que não existem emissoras de televisão falando sobre isso, não existem programas falando sobre isso. Então, você, jovem, que está achando que entrando para o mundo do crime, você vai ser rico, milionário, poderoso, vai ter todas as gatas, você vai morrer cedo. Pode anotar. Você sabe o que eu penso de Betim? Eu acho que lá é uma cidade onde é uma cidade de passagem, onde as pessoas vão para trabalhar, ficam um tempo, fazem o que querem e vão embora. Agora, se é uma cidade de passagem, eu não posso nem exigir que os jovens tenham um pingo de cultura, tenham um banco de escola para sentar, porque as famílias vêm, trabalham e vão embora. E o jovem fica ali completamente perdido, sem referência. E aonde que ele vai ter a sua referência? Os criminosos. Mas aí é que por entra isso. o governo, para mostrar que a escola está lá.
Vamos falar a verdade nesse país. Todo mundo fala assim, ah, no Brasil não tem educação. Não, a escola está lá. Só que tem que, ao invés da pessoa ir para a escola, para aprender, se preparar para o mercado de trabalho, se preparar para ter um bom emprego, para fazer outro curso, para ir para um curso superior de qualidade, porque tem gente saindo do curso superior e continua analfabeto até hoje. Mesmo jeito. Coisa horrorosa, está acontecendo e todo mundo fingindo que está indo bem. Então o que nós temos que entender é o seguinte, se o governante não dá um exemplo, porque o governante hoje dá exemplo de ir para a cadeia, é o que está acontecendo. Carol Lagamba, as imagens estão na tela e tem a informação, Lagamba. Você imagina qual seria a segunda cidade que mais mata adolescentes em Minas? Eu imagino que seja uma cidade que esteja próxima, talvez Contagem, Belo Horizonte, talvez. Não acertou. Não? Qual? Não acertou. Agora eu tô Vale na do dúvida. Aço? Coronel Fabriciano. Olha. Vale do Aço. A terceira que mais mata adolescente em Minas Gerais. Governador Valadares. Que isso. A quarta cidade que mais mata adolescente em Minas Gerais, que eu achei que era a primeira. Ribeirão das Neves. Ó, E a surpresa. quinta cidade que mais mata adolescente em Minas Gerais, que eu achei que nunca estaria numa lista dessa. Muriaé. Que loucura, que loucura. loucura. Agora, É surpresa. Carol, assista aí um trecho da reportagem da Etel falando sobre esses crimes de adolescentes envolvendo morte de adolescentes em Betim. Marcas de sangue revelam a violência de uma noite que terminou com 4 baleados de uma mesma família. O adolescente estava aqui do lado de fora quando 2 homens entraram armados e já foram disparando. Ele conseguiu correr e chegou a fechar esta porta aqui, mas ela foi arrombada e cravada de balas pelos atiradores que perseguiram o adolescente. 32 tiros atingiram o rapaz aqui na cozinha. Ele morreu exatamente neste ponto. Aqui no conjunto habitacional Juventino de Castro, um jovem de 19 anos que morava naquela casa ali da esquina, ouviu disparos de arma de fogo. Ele veio para a rua e encontrou outros 3 colegas que conversavam bem em frente a esta calçada. Enquanto os jovens discutiam o que poderia ter acontecido, um carro escuro, descrito como automóvel Uno, desceu esta rua lentamente. E ao se aproximar aqui do ponto onde os jovens estavam, homens vestidos de preto e com toucas ninja desceram do veículo e fizeram vários disparos. Meu menino não gosta de ficar na rua, porque a gente não sabe quem é quem. Primeira vez que isso acontece ou aqui está violento mesmo? Não, sempre acontece. Pois é, Carline, eu fico estarrecida em ouvir que Betim, uma cidade que está colada a Belo Horizonte, de onde nós temos várias meninas maravilhosas do Minas Top Models, está sofrendo esse tipo de coisa. Eu fico imaginando que terror que deve ser para as famílias. Eu tenho uma grande amiga, que é a Juliana Kessi, a Miss de Betim, já veio inclusive aqui no programa, e ela sempre me fala do potencial que Betim tem para você empregar o seu dinheiro, construir novos negócios lá dentro. E ver que jovens estão morrendo por causa da criminalidade, por causa de uma irresponsabilidade do nosso governo, isso para mim é a pior coisa que eu poderia escutar. Cidade vizinha, jovens, gente. Jovens é o futuro do planeta, é o futuro do nosso país. É isso que me ensinaram desde que eu era criança. Pastor, um dos meninos, um dos jovens, envolvimento, né, com coisa errada, foi perseguido dentro de casa e morto com 32 tiros. Você ouviu ali? Isso mostra 32. o ódio da pessoa, né? Que envereda por esse mundo do crime, que é terrível, né? Na minha família tinha um sobrinho que dava muito trabalho, eu chamei ele para conversar e falei com ele assim, larga essa vida, larga esse mundo. Ele virou para mim e falou assim, ó, para mim não pega nada não, tio. Não quê? Para mim não pega nada, falou Pega comigo. nada. O que quer dizer isso? Que não dá nada para ele, falou Não comigo. acontece nada. Não Sabe onde que ele acontece está agora? nada. Aonde? Cemitério. Vixe, Maria, Filho da minha não irmã. sentiu, Minha irmã né? sofre até hoje, uma mulher muito batalhadora, luta bastante. E eu falei com ele isso e não teve jeito. Não dá nada para Não mim. dá nada para mim. E sempre Adoram falar isso. Ele foi assassinado? pastor? assassinado. Problemas de 17 anos. Meu Menor. Ele é um desses. É uma vítima dessa... Qual cidade? Tá na Foi na região de estatística. Venda Nova aqui. Aí, ó. Uma dessas vítimas aí. Um adolescente virou estatística. É isso que eu ia Tá na falar. E a gente virou tem um estatística. trabalho muito forte para tentar o resgate, mas tem uma associação que a gente
tem lá na cidade de Santa Luzia, outra em Contagem também, que o delegado Cristiano Xavier é o presidente, eu sou o vice-presidente da associação. abraço, doutor Cristiano, grande delegado atuante. E essas pessoas que estão assim, enveredando por esse mundo, nunca nos procuram para o emprego menor aprendiz, elas não nos procuram, sempre é os pais chorando, querendo que a gente vá atrás mesmo, mas nada muda se você não mudar. Mas você sabe o que acontece, pastor? Porque eu conheço o trabalho de vocês e sei que é um trabalho profundo, mas o jovem, ele tem anseios. Quanto mais pobre, maiores são os anseios. E ele sabe que se ele for lá frequentar a sua escola, aprender alguma profissão, ele não vai ter um rendimento igual ele tem no crime. Então, o crime é que absorve esses jovens por causa dos sonhos desses jovens, que são os sonhos contemplados pelo crime. Porque eles veem, principalmente no raio do tráfico de drogas, eles veem uma forma mais rápida de se faturar e faturar bem. Sabe o que eu queria fazer? Infelizmente. Mas aí, sabe o que me chama a atenção? O Éder, que é estudioso, o Éder, bota a imagem daquela reportagem da Etel de novo. Eu fico pensando aqui em umas coisas que... Eu ia pedir isso. Porque me chama a atenção umas coisas que vocês não prestam atenção, e para mim chama atenção. O que está escrito no muro? Não, isso também. Mas eu ia perguntar para você, tem alguma arma que tem 32 balas? Não, não tem. Então um cara para matar um rapaz com 32 tiros, esse cara descarrega a arma e carrega de novo? Olha, Carline, vamos pensar da seguinte forma. Um revólver calibre 38, que é muito utilizado, né, pelas pessoas que querem matar de verdade para evitar... Bota imagem na tela aí, bota imagem na tela. Eles querem matar de verdade porque tem medo da arma engasgar. O que acontece? Um revólver 38 tem entre 5 e 6 tiros. Então, se nós pensarmos num revólver, ele vai ter que carregar 5 ou 6 vezes, né? E se formos pensar numa pistola, via de regra, uma pistola tem 14 tiros, uma pistola normal. É aquela que tem o pente? É, o que tem o pente, aquela semiautomática. Sim. Mas se formos pensar que atualmente já existem pessoas que deveriam trabalhar para o bem, torneiros mecânicos que deveriam trabalhar para o bem, mas estão fabricando metralhadoras em casa, Caseira. e submetralhadoras, as ditas macaquinhas, essas armas estão disparando entre 60 e 80 tiros. Meu Deus, e o muro? Mostra Então, o muro. aí vem o grande perigo, o grande problema. Como que a polícia vai enfrentar se o poder de fogo do vagabundo é maior que o poder de fogo da polícia? Difícil. Né? E aí, ainda aparecem pessoas que falam assim, não, tem que atirar na perna, tem que imobilizar. Imobilizar uma pessoa que tem poder de fogo de 80 tiros Não tem como. é O impossível. muro você viu na reportagem da Etel, né? O muro eu vi na reportagem da Etel que tem uma Roda- grafia lá roda as logo imagens, junto roda aos as imagens. tiros. Roda Olha a lá. imagem da reportagem. A reportagem da Etel vai aparecer uma coisa escrita Pode ir narrando e vai falando. estar escrito com o spray preto. Está escrito lá 4h20. 4h20 A hora que é a chegar, hora para de lá. fumar a maconha. 4h20. E virou agora, até os adeptos do uso de maconha, uso de drogas, saem pichando o muro de todo mundo aí com 4h20 e a coisa está resolvida dessa forma, né? Ela vai, a hora que aparecer mais próximo aí atrás da Etel, vai aparecer assim, no rodapé do muro, assim, bem baixo. Então, o que nós temos que entender é o seguinte, se o jovem acha que no mundo do crime ele vai ter o dinheiro rápido, vai ter sim. Agora, o pastor me corrija se eu estiver errado, mas está na Bíblia, para edificar a sua casa sobre rochas e não sobre areia, onde o mar vem e leva. Então, isso está escrito na Bíblia. Aí, ó, olha lá, viu? Olha lá. Passou ali agora. Então, e existe também uma lei que eu sempre falo, a lei da física, que o que custa esquentar, custa esfriar. O dinheiro que vem rápido, pode ter certeza, vai rápido. E nós estamos muito tristes com essa notícia de Betim. Betim, pode deixar a imagem aí, a cidade onde mais mata adolescente em Minas Gerais. Horrível, horrível, horrível. É o dobro da taxa de assassinato de adolescentes de Belo Horizonte. E outra situação muito triste, é a 22ª na lista nacional, Betim, olha só. Meu Deus. E se a gente pegar só a região sudeste, Betim é a 7ª cidade da região sudeste onde mais se mata adolescente. Está atrás
ou está próxima, ou só perde, para cidades muito que têm histórico de muita violência dessa cidade de adolescente, como Serra, no Espírito Santo, Cabo Frio, Vila Velha, no Espírito Santo. Então, é uma situação bastante triste e o estudo da Unicef diz que, se nada for feito, e se os índices continuarem assim, 43 mil adolescentes serão assassinados nas maiores cidades do Brasil até 2021. Está aí, né? Em 3 anos, 4 anos, nós vamos perder mais 43 mil adolescentes assassinados. Você sabe o que eu penso? Eu acho que nem adianta só construir as escolas. Tem que ter uma forma de trazer esses jovens para dentro dela. Não sei como, mas algum incentivo, algo tem que ser feito, porque as coisas do jeito que estão caminhando, é essa estatística que você nos disse aí, ó. Daqui a pouco você não tem mais adolescentes. Ô, doutor Ricardo, eu concordo com você que realmente tem que trazer algumas coisas para os adolescentes irem para dentro da escola. A gente está vendo aqui mesmo o pastor falando que tem em Contagem e Betim, Santa Luzia, né, desculpa, esse tipo de incentivo para os jovens virem para dentro da escola para poder aprender. Mas é difícil fazer isso sozinho. Eu fico me perguntando como que eles conseguem fazer isso sozinho. Ele mesmo relatou aqui um caso do sobrinho dele. Olha, não foi falta de estrutura na família, não foi falta da gente brigar, não foi falta da gente conversar. Eles literalmente perderam o sobrinho para o mundo do crime. Aonde que ele está agora? Debaixo da terra, enterrado. Mas o que precisa acontecer para isso acabar? Porque o que inibe o crime não é a pena, pura e simplesmente, é a certeza da punição. É a certeza da punição. Os próprios presos falam lá, um dia eu vou sair, cadeia não é para a vida toda, cadeia não é pena de morte, cadeia não é perpétua. Então, eles já estão sinalizando, e é lógico que os governantes sabem disso, mas o que falta é uma pessoa que tenha caráter e falar, aqui não. Se você fizer, você vai pagar. Sabe outra coisa também? Não é só isso. Eu concordo com uma coisa. A melhor universidade que nós temos hoje no Brasil é a cadeia, porque o bandido sai de lá... Universidade do Crime. Nossa! Eu estou lembrando aqui de um programa no fim do ano, Éder estava, o doutor Ricardo estava, onde o doutor Ricardo falou, Éder, que o ano de 2018 seria um ano complicado, um ano... forte espiritualmente, de problemas e que teria coisas para passar, etc. e tal. Você estava nesse programa. Doutor Ricardo, sim. Essa matança desses jovens, desses adolescentes, tem alguma coisa a ver com o mundo espiritual? Desse desacerto, desse desarranjo que o senhor falou lá atrás para a gente? Infelizmente tem. Tem? Tem. Mas como? Tem, porque, Carlinhos, do jeito que as coisas andam, não é só no Brasil, no mundo inteiro, essas coisas que a gente tem visto aí, alguma coisa precisa ser feita no campo espiritual. Mas é Deus que está mandando matar? Não, não sob hipótese entendi. alguma, não. Deus não manda matar ninguém. É isso que eu acredito. Deus não manda matar Deus ninguém. Deus é amor, né? Deus é amor puro. Mas como é que é espiritual esse desarranjo? Porque você tem os espíritos do bem, e o senhor sabe muito bem disso, os espíritos do mal, né? Então, talvez, eu não sei, eu teria que aprofundar, eu teria que ter uma espiritualidade muito maior. De repente, esses espíritos do mal que estão encarnados, eles precisam sair daqui da Terra. Então, não, quando o senhor diz encarnado, é gente viva, então. Exatamente. Então, eles mas precisam... estão morrendo as pessoas do mal. boas. O problema é que estão pensando, as pessoas que trabalham... Mas estão morrendo as pessoas os mais não, ruins. vocês estão equivocados. Não são só as pessoas boas que só estão não, morrendo. mas as pessoas Às vezes, boas. cidadão, a pessoa é boa nesta encarnação, mas em vidas para trás, ela tem um passado negro. E veio aqui, resgatou aquele pouquinho que tinha que resgatar
e desencarnou de uma forma. Então esse como pessoal só deveria nasce no ser. Brasil? Não nasce nos Estados Unidos? Não nasce na Escandinávia? Porque lá não tem essa carnificina. Não tem essa carnificina, mas nos Estados Unidos você tem suicídios, você tem tragédias. Aqui também. Né? Aqui também nós temos. Na África você tem, na China você tem, em todos os locais do mundo. Aonde existe o ser humano, existe o bem e existe o mal. É isso, aliás, pastor? Nós temos que... se não existisse o mal, o bem não existiria, gente. Nós temos que... as leis precisam ser mudadas, né? Precisam diminuir a maioridade penal. Mas, pastor, minha pergunta para o senhor, enquanto eu cruzo a perna aqui, está doendo minha coluna. Pastor, esse negócio do doutor Ricardo falou, o senhor acredita que está tendo uma guerra de espírito do bem e do mal? Não, isso aí tem o mal e bem. São espíritos malignos que tomou O senhor conta dos acredita? jovens. Igual ele falou que Deus não manda matar. Eu concordo que Deus não manda matar. O próprio Deus mata. É o próprio Deus que mata. Em Deuteronômio, no capítulo 32, no versículo 39, diz assim a palavra de Deus. Eu sou, e não há outro Deus além de mim. Eu firo e eu saro. Eu mato e eu faço viver. E não há quem escape das minhas mãos. Então Deus pode tudo. Olha, é uma... E toda autoridade é Então, constituída para por você, Deus. Deus está matando. Muitas vezes está matando. Muitas vezes... Deus também manda e autoriza E matar. autoriza também. Está lá no livro de Toda Números. autoridade é constituída por Deus. E aquele caso que a policial sentou o dedo naquele vagabundo lá, ele tem aval do próprio Deus e da própria lei. Ela agiu corretamente. Parabéns para ela. No meu ver, tinha que ser promovida. Se é cabo, tinha que virar sargento na hora. Agora, voltando aqui ao assunto, para não fugir da conversa, o próprio Deus mata. Quantos vagabundos estão roubando e estão morrendo de infarto na hora? É o próprio Deus matando. E glória a Deus por isso. Você acha que, Meu por Deus. exemplo, existem duas quadrilhas num local X. Todos são Do bandidos do mal, traficantes, Aí Deus etc. mataria todo mundo. Aí, quando Não é existe a briga entre as quadrilhas, é Deus que está matando? Deus que escolhe um lado? Nem porque sempre, uma vai né? sair Nem muito sempre. pior do que a Deus tá outra. sempre Deus vai falar, Os hoje dois eu são- sou PCC, Pois é, Comando é. Vermelho. Deus está sempre do lado do bem. Vocês não estão entendendo. não, Vocês estão não, torcendo. Sabe, não aí pra entendo, Vinícius rapaz. não faz Explica sentido. melhor para nós aí, porque eu também não Aí estou vai entrar o conseguindo. O povo está livre-arbítrio, perecendo né? por falta de Aí vai conhecimento. entrar o Nem livre-arbítrio. sempre é assim. Ó. Nem sempre é assim. A gente tem, hoje em dia, tem operação com tudo quanto é nome. Operação Primavera, Operação Lava Jato. Vai ter um dia que vão ter a Operação Senta o Dedo. Porque não tem jeito com essa raça, não. Mas já devia Nada estar muda se você acontecendo. não mudar. Ué. Já devia estar acontecendo que no livro de Números fala que aquele que faz derramar o sangue do justo terá que ter o seu sangue derramado. Eu não sei por que nenhuma igreja evangélica, eu nunca vi em nenhuma igreja evangélica Cidadão. pregar-se o livro de Números. Cidadão. Não falam, não Olha, falam e não falam. E eu vou não dizer, concordo o com essa Código sua Civil e o colocação. Código Penal Sob brasileiro hipótese estão alguma. estribados Você lá sabe no por livro quê? de Números. Leia. Essa A sua minha colocação aí do livro de Números, o que eu entendo, que isso aí é lei de talião. É olho por olho, dente por dente. Não. Eu acho que isso não cabe mais. Ô, doutor né? Ricardo. Não cabe mais. Por que Eu cabe acho nos que Estados por mais- Unidos e deu a tolerância zero lá e deu certo lá? Meu querido, eu não posso nunca querer comparar o povo americano ao povo brasileiro. mas pra liberar maconha, pode. As distâncias culturais, as distâncias financeiras, as necessidades dos povos são completamente diferentes. Você conhece um bairro lá chamado Completamente Brooklyn? diferentes. Você vê aqui no meu país, Grande Brooklyn. meu É. país, as pessoas idolatrando um certo ser que está preso, foi condenado, ficou provado. E tem pessoas que idolatram. Cazuza Lá nos cantava, Estados meus Unidos, heróis morreram de overdose. Quem tem herói que morre de overdose? É. Quem tem herói que morre de overdose? Aí disso eu vou ter que e os concordar. jovens cantam. Eu já acho que Os tem jovens- gente que morre de Ah, overdose de amor. Aí eu discordo. Não, mas, mas aí Aí, depende, né? Só Aí, não entendeu a aí eu mensagem. poesia, né? É. Mas ele falou pro povo, assim como o doutor Ricardo está falando, que é cultura, como poder Claro. aquisitivo. O Cazuza cantou que os heróis dele morreram de overdose. Qual que é a mensagem que ele deixou? Todos os heróis dele pitavam, era maconheiro, cheirava, fazia, acontecia. Eu estou entendendo isso. É a música que está falando. eu não tô Imagens inventando. de Chico Xavier. Verdade. Chico Xavier morreu de overdose De amor. de amor.
Pois então. Eu ia Esse falar. foi. Morreu de overdose. De felicidade, Overdose no de dia que amor. o Brasil estava Quem feliz. diz que ele não pode ter sido citado nesse verso de Cazuza? O herói morreu de overdose. overdose. Chico Xavier morreu de overdose de amor. Frase validade. Literalmente, né? A Poli Infelizmente. Soares diz aqui, Deus em sua infinita bondade enviou seu único filho ao mundo para que ele ensinasse a fé, o respeito, o amor ao próximo. Ele não deixou religiões ou crenças, deixou a fé de que algo superior nos guia e nos ilumina. Cada um tem a sua. Rodrigo Elora, o Espírito nunca morre. Francisco Araújo, Hebreus 2:3. Jesus disse, ele é o caminho, o único caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Só Jesus salva. O resto é resto. Não se iluda, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Jorgeci Goston. Eu já li esta participação da Jorgeci no programa da semana passada, mas, Jorgeci, receba o meu abraço e eu vou seguir para a participação do Iago. Doutor Ricardo, de forma velada, generaliza os evangélicos e até debocha na minha concepção. Sob Pois hipótese alguma. compara o Espírito Santo, que é Deus, com espíritos desencarnados, no plural, é blasfêmia, doutor Ricardo. A Bíblia diz que o espírito do homem que morre volta para Deus. Mas o que esperar de uma doutrina espiritismo que nega a divindade de Cristo, que não segue a doutrina dos apóstolos e que diz que o homem é justificado apenas por suas boas obras? O cristianismo, doutor Ricardo, é antagônico ao espiritismo. Chico foi um homem de boas obras. Para nós, cristãos, obras sem fé não salvam, mas fé em Jesus é crer que ele é o Filho de Deus, amá-lo acima de tudo, amar o próximo e aceitar suas práticas, o que não é aceitar suas práticas de pecado, crer que só ele salva, o único intermediário, e que as Escrituras, elas sim, são o único manual para o verdadeiro cristão, diz o Iago sobre sua excelência, doutor Ricardo. Ô, Iago, primeira coisa, eu acho que você não presta muita atenção nas coisas que eu digo aqui, não. Eu sempre fui um respeitador de qualquer tipo de religião, evangélico, afrodescendente, o que for. Eu gostei muito da sua colocação, porque você fala uma coisa e logo mais abaixo contradiz e vem de encontro ao espiritismo. Se você prestou atenção em Chico, Chico foi um dos homens que mais usou a palavra Jesus Cristo. Exatamente. Então, você está sendo, como disse, antagônico. Agora, ninguém aqui da bancada, principalmente quem não é evangélico, eu posso falar isso de cátedra, jamais desrespeitou qualquer segmento evangélico ou qualquer célula. Não sei se estou usando o termo correto. Aqui nós respeitamos todas as religiões. Aqui o Carlini faz questão de trazer representante de todas as religiões. Então, nós mantemos sempre o respeito e vou te dizer mais, eu tenho grandes pastores que são meus amigos do peito. Discordar não significa desrespeitar. Claro, e corrigindo o que ele falou, falando que o espiritismo também não acredita em Jesus Ao Cristo. contrário. Meu Deus do céu, por favor, me fala que centro você frequentou para falar uma baboseira dessa. Sinceramente. Sinceramente. Angelina Mendes diz aqui, pastor Fábio, como não acreditar em anjo? Porque o anjo avisou Maria sobre a vinda de Jesus. Um espírito avisou Daniel por tantas e tantas vezes para falar sobre o futuro do mundo. O anjo, quem manda nele é a luz divina, é só Deus mesmo, né? Ele não tem, assim, autonomia. Ele não pode estar existe anjo? Existe. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Quem? O anjo que está aqui não é o anjo que está aí. Agora, Deus que é O senhor onipresente, entende de onipotente. anjo? Como é que é esse negócio de anjo? Entendo, na medida do possível. Quantos anjos tem? Eu sei que Como é é isso? o anjo ele não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? O onipresente, o onisciente é só o nosso Deus mesmo. E voltando aqui ao assunto, eu respeito todas as religiões. Sim. E quero novamente dizer que
quando solicitado, tem que pregar o que é a verdade, no meu caso. O único que pode te levar a Deus é só Jesus Cristo. Mais nada te leva a Deus. Chico Xavier é uma pessoa muito respeitada, tenho um maior carinho e respeito por ele. Pedro Leopoldo, um abraço pro pessoal lá de Pedro Leopoldo, né? E o Chico Xavier é uma pessoa bom coração, fazia doações, coisas maravilhosas, mas ele não pode te levar a Jesus, ele não pode te levar a Deus. O único que pode te levar a Deus é só Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então isso é Jesus. Só Ele pode te levar. A Carol Ferreira aqui, não sei se ela estava debatendo com o povo no Facebook, ou se é recado para nós. Com imagens do Chico, eu vou ler. Aqui ela diz aqui, gente, me poupe, que mente pequena de vocês. Nada é culpa do capeta nem de Satanás, não. A culpa é de vocês mesmo. E não é o capeta, não. Ele tem tempo de se passar por anjo, não. Porque ele tem uma nação inteira onde ele pode escolher onde e quem ele quer destruir. Essas mentes pequenas de vocês não vão levar a lugar nenhum. Enquanto a humanidade achar que a culpa é do outro, nunca assumirão seus erros. Fala sério. Não, realmente tem pessoas que vão falar que isso é verdade. Eu não sei se o capeta está nele ou se ele está no capeta. Porque cada Como é coisa... que é? Ué. Realmente tem casos que acontecem por aí. Crimes absurdos, pessoas Por exemplo? terríveis, né? Um caso de um suposto, um cara que se diz ser pastor, colocar fogo nos próprios filhos, não sei se vocês acompanharam isso. Um horror aquilo. Isso é um horror. Aquele que estuprou. Eu não sei se esse cara está no Satanás ou se o Satanás está nele. Eu tenho essas dúvidas. E ele ocultou o crime. Sem dúvida. Estuprou. Uma praga dessa demora a morrer porque o capeta não quer aceitar no inferno, nem Deus quer aceitar no céu. E fica aqui empurrando aí. E vamos falar a verdade também, né, pastor? O capeta tem tanto tempo para atazanar a vida dos outros, o diabo, o demônio, Satanás, Lúcifer, toda aquela turma lá, tem tanto tempo para atazanar os outros, que enquanto Jesus orava, o capeta ficou lá em cima dele enchendo a paciência, né? Testando a fé de Jesus, oferecendo coisas e mais coisas para testar a fé de Jesus, mandando Jesus para o lado alto do templo para mostrar que tem fé, aquela coisa errada toda. Então, o capeta está aí sim. Agora, eu considero o capeta como um cachorro amarrado, sabe, numa corda. O capeta só atinge quem chega nesse raio de ação da corda. Quem está fora, fica tranquilo, não atinge não. Então, se você tem Deus no coração, se você não está afim de entrar no âmbito do capeta, se você não quer fazer um pacto com ele, fica tranquilo, não vai mexer com você. Um abraço para a galera agarrada no Facebook sempre do TV Verdade. Pode deixar a imagem na tela, gente. A Maxilene Rodrigues, a Tânia Valéria, a Rosângela Fernandes, Débora Teixeira, Denis Hipólito, Luiz Henrique, Priscila Rodrigues e Carlos Aparecido de Souza, Luciana Antunes, Pâmela Duarte, Amanda Barros, Ayrton, Afonso dos Anjos, Regina Lúcia Miranda Cunha, Marcos Caldas e Amanda Morena, sempre linda, acompanhando o nosso TV Verdade pelo Facebook também. Imagens de Betim, todo mundo falando de Betim, todo mundo impressionado. Ninguém imaginava que Betim é a cidade onde mais se mata adolescentes em Minas Gerais. E eu estou impressionado, eu jamais imaginei. 8 adolescentes, cada 1000 pessoas assassinadas em Betim. Quantas famílias chorando a morte dos seus entes queridos. E isso, uma pesquisa que começou em 2014, se encerrou agora em 2018, já projetando a morte, se nada for feito, de mais 43 mil adolescentes até 2021, doutor Ricardo. 3 anos só, hein, Carlinhos? Se nada for feito... 43 mil adolescentes. O jovem vai acabar, infelizmente. E aí tem que ser feito alguma falou, coisa. vai ficar um lugar de velho. E aí eu pergunto, quem é que vai trabalhar? Quem é que vai assumir postos de trabalho? Porque esses jovens, prestem atenção, esses jovens estão exatamente na fase laboriosa, na fase de mão de obra ativa, na fase de trabalhar, na fase de gerar impostos, na fase de contribuir para a previdência social. Então, a base da pirâmide está sendo todinha destruída, porque os jovens estão morrendo. Então, não venha com essa falácia assim, não, nós estamos cuidando da saúde, o Brasil está melhorando, tanto é que o povo está envelhecendo. Não está envelhecendo, está morrendo na mão de criminosos. Então, a conta que pega o mais novo para o mais velho, o mais idoso, para não falar que eu estou discriminando,
Essa conta começa com a idade cada vez mais alta e aí dá pseudo, né? A impressão de que o brasileiro está vivendo mais. Não está vivendo mais. É que os jovens estão morrendo cedo. Eu quero a mensagem final da nossa Carol Lagamba nesse programa. Eu quero que bote mais aí de Betim, né, Carol? Que nós mostramos Betim com essa notícia muito triste de Betim, né? Você que recém saiu da adolescência. E nós também falamos aqui do Chico Xavier de novo, que as pessoas estão comentando até hoje esse programa nosso da semana passada. Sua mensagem final. Pois é, Carline, eu vou falar o que o pastor falou ali antes. O jovem também tem que fazer sua parte, né? Também tem que querer ser ajudado. Então, o meu recado vai hoje para os jovens. Não entrem debaixo de uma cova, gente. Entrem para dentro de uma escola. Entrem para um posto de trabalho. Isso sim vai te dar futuro. Isso sim vai te dar bons frutos. Vai te dar uma família, vai te dar estabilidade e trazer felicidade. Tá bom? Vamos usar a consciência. Um beijo e até a próxima. Pastor Fábio Ferraz, muito obrigado pela sua presença, sua mensagem, meu amigo. Obrigado a todos vocês. O cidadão Hélio está certo. E tome cuidado vocês que são jovens. Porque o dia que meu sobrinho foi enterrado, eu visitei cada velório ali, meu sobrinho de 17, do lado um de 16, no outro um de 15 anos, só pessoas novas ali. Não tinha um idoso naquele cemitério, nesse dia. Foi marcante para mim, então é uma coincidência eu participar desse programa falando sobre esse tema. Então tome cuidado, porque você que está nos assistindo pode ser o próximo a sentar no colo do capeta. Porque eu fui firme com meu sobrinho, eu falei sério com ele, falei com ele, sai dessa vida, rapaz. Porque o seu caminho está chegando perto do abismo. Ele não me ouviu. E se na hora dos tiros, se ele não se arrependeu, ele está com certeza no colo do capeta. E eu não quero ver esses jovens perdidos aí. Me sigam aí no Instagram, Cantor Fábio Ferraz Oficial. Deus abençoe a todos vocês. Cidadão Hélio. Eu devo lembrar mais uma vez o que eu acabei de falar, vou repetir. O que custa esfriar, custa esquentar. Não edifique a sua casa sobre a areia da praia, edifique sobre rocha. O que eu quero dizer com isso? Se você quer um futuro próspero, um futuro gostoso, um futuro promissor, estude muito, prepare-se, trabalhe, seja honesto e adquira aquilo que você vai desfrutar para o resto da sua vida. E aí, eu vou dizer uma coisa que na época da Revolução sempre aprendíamos. O saber não ocupa lugar e ninguém te toma. Então, se você que está aí agora pensando em comprar um revólver, fazer um assalto, coisa e tal, pense da seguinte forma. Primeiro, coloque Deus no coração. Seja honesto, seja sincero, amor no coração, distribua com o próximo, prepare-se para o mercado de trabalho. E aí sim, você vai ter carro, motocicleta, família, mulher bonita e tal. Do contrário, pode ter certeza, você vai estar fadado ao insucesso como desses tantos outros jovens aí. Um grande abraço para minha colega lá da Geografia, a Laurinha Mata Machado, primeira dama de Betim. Laurinha, cuida desse povo aí. Eu tenho certeza que você sabe fazer. Doutor Ricardo Tavares. Primeiro, eu preciso mandar um abraço muito afetuoso para a dona Elídia Silva, o seu esposo Francisco José. Ela, aos 45 anos, teve o dom de Deus de conceder à luz a Amanda, de 3 anos. Eles residem no Parque das Acácias, por coincidência, na cidade de Betim. Olha, as estatísticas comprovaram o problema dessas cidades, mas não são só estas cidades, não. Essa matança, ela está generalizada. Só tem um jeito, na minha forma de entender, de nós acabarmos com isto tudo, dando ao jovem a condição primordial de viver em paz, só com Deus no coração. As pessoas que pensam e querem andar para o caminho do mal, parem um pouco, reflitam. Sem uma fé, sem uma religião, nada nós vamos conseguir neste campo. Então,
Vamos elevar os pensamentos sempre para o Criador. Por mais que esteja a vida ruim, há sempre uma luz no fim do túnel. Vamos amar uns aos outros. As dúvidas dos jovens, eu sei que são inúmeras, vamos discutir, vamos aproveitar os pais, os parentes e os professores. Eu tenho certeza que nós vamos mudar toda essa estatística. Obrigado, Fábio. Obrigado, Ricardo, Éder e Lagamba. Nada, querido. O Brasil merece estar onde está. O brasileiro merece estar no buraco que está. Porque hoje, o brasileiro, ao invés de estar estudando e trabalhando e pensando no que fazer para melhorar, hoje, o principal assunto do brasileiro é saber que dia que vai ser o primeiro jogo do Brasil na Copa. Que dia da semana que vai cair, que hora que vai ser. Oba, vou faltar na aula, vou faltar na escola, vou faltar na faculdade, vou matar o serviço, vou comprar um atestado, não vou trabalhar. Povo vagabundo. Vou fazer churrasco, não tem dinheiro para pagar as contas, quer fazer churrasco. Povo vagabundo merece um país quebrado e vagabundo. Enquanto vocês não tomarem vergonha na cara e jogar essa Copa pro quinto dos infernos, isso aqui não vai melhorar.